Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork e de bolsas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa. É uma bolsa super simples de fazer, bem fácil. Ela é feita com tiras. Se você tem um tecido floral, você vai usar outros tecidos para fazer um composê com tecido floral e vai montar uma sacola. A alça também, eu usei uma alça em madeira, né? Se você tem alças na sua região de madeira ou de acrílico, fica bem fácil para você fazer esse modelinho e até mesmo criar outros modelos com esse passo a passo. Ela também tem esse fundo aqui arredondado. No fundo eu coloquei o feltro estruturado para ficar bem encorpado esse fundo dela. E ela é uma bolsa simples, eu não coloquei nada dentro, só coloquei um zíper e você vai ver também o zíper já. Mas antes de mostrar o passo a passo, eu quero te mostrar a bolsa em couro. Aqui no ateliê eu tenho as bolsas em couro, está à venda no site que é o www.mariadna.com.br. Se você quiser comprar os seus materiais para patchwork e os projetos, é só entrar e conferir. Eu tenho essa bolsa que ela é no sintético e no couro natural, as alças e acabamento. Ela tem um bolso interno com fechamento com o zíper e também tem essa carteirinha. Se você não quiser carregar a bolsa, você pode levar só a bolsinha. Você sai para o almoço, você não vai levar essa bolsa grande com você, né? Você vai tirar a bolsinha e vai levar somente essa peça na mão. Voltando, você encaixa, porque ela tem aqui o mosquetinho, que você vai encaixar nessa argolinha e vai deixar guardadinha no seu armário. Então é uma bolsa que acomoda bem no corpo e ideal para o dia a dia. Aqui eu já separei os materiais da bolsa, aqui eu tenho as alças, tenho o feltrinho, aqui eu tenho o tecidinho para o forro, tenho também o fundo da bolsa e tenho as tiras. Já cortei todas as tiras, já cortei o suporte para a alça, que a gente vai fazer para você aprender a fazer nas suas bolsas. Tem região que vende bastante alças em acrílico. Essa daqui também fica boa, né, para fazer em acrílico. O que eu fiz? Eu cortei a tira. Essa tira tem 8 e o comprimento, vamos ver aqui, ela tem 35 de comprimento, que é o suporte para a alça. Por que eu cortei tão comprida? Para ela abraçar aqui, ó, ficar bem juntinho e dar mais uma estrutura. Se eu não preciso colocar feltrinho, ela vai ficar assim, ó. Então não precisa eu colocar feltrinho aqui. Vou deixar ela separada, que ela faz parte da alça. As tiras têm 6 por 36. Todo esse corpo da bolsa aqui com acabamento, já com as costuras, tem 98 em todo. Então o fundo para este corpinho você vai fazer de acordo com o corpo da bolsa. Se você não tem esse total de tiras, você pode fazer um fundo menor também para o corpo da sua bolsa. Aqui eu coloquei o fundo no estruturado, eu cortei uma vez o estruturado grosso e uma vez o tecido. Vou deixar ele reservado, que ele vai só no final. Agora vamos começar a costura. Essa montagem, se você não quiser fazer desse jeito, você pode unir já as tiras direito com direito
e costurar. Essa nós já vamos fazer direto no feltrinho, já costuradinha aqui no feltrinho, que ela vai ficar bem estruturadinha e vai ficar já com aquele quilt que não precisa você fazer depois para prender o tecido no feltro. Eu vou deixar minha bolsa aqui de ladinho para eu ir olhando as cores, né, que eu fui montando. Então eu coloquei primeiro a floral, depois eu usei esse verde. Aqui tem 3 verdes. Então eu usei o verdinho para dar uma clareada nesse lilás bem coloridinho, né? O fundo dele é lilás com as flores coloridas. Então vou colocar direito com direito, como se eu fosse costurar normalmente. Vou prender com alfinetes. E vou passar uma costura reta. Sempre que você for costurar uma peça que o feltro vem para cá ou o tecido, você enrola. Mas aqui não precisa eu enrolar porque eu não vou enfiar todo esse tecido aqui dentro. Eu posso começar a costura por aqui. Costurei. Eu vou trazer esse tecido para frente. Vou prender com alfinetes. E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu posso deixar um tamanho de 98 no meu feltrinho. Agora eu venho com o marronzinho. Aqui é a mesma estampa, a diferença é que o fundo está no marrom. Eu vou colocar o marrom perto do verdinho, que o verde é mais claro, para clarear esse marrom. Então você vai fazer esse passo a passo com todas as tiras. Sempre alfinetando. Novamente a mesma costurinha. Eu vou enrolar porque o ideal é costurar desse lado aqui. Então vou enrolar o meu feltrinho e vou colocar na máquina e vou costurar. O feltro continua enrolado. Vou jogar o tecido que eu costurei para frente. Tá vendo que ele tá ficando bem preso aqui, esticadinho e bem presinho. Agora eu vou colocar esse rosê, que é para clarear o tecido de fundo marrom. Novamente, direito com direito. E alfinetando bem, enrolo o feltrinho e vou encaixar novamente na máquina e costurar. Você pode passar também a ferro, mas aqui não precisa passar. Você tá vendo que ele tá bonitinho, todo esticadinho. Próxima tira, né, que eu vou usar é a de fundo lilás. E faço a mesma coisa. Então isso daqui não muda nada. Sempre repetindo o mesmo passo. Tá vendo que facinho? Você vai prender o tecido e ao mesmo tempo vai montando as peças para ficar com aquele quilt interno. Novamente, o clarinho. Mas você fala quilt interno, não já se viu. O quilt das bolsas que eu faço é para prender o tecido do corpo da bolsa no feltrinho ou na manta, né? O que você estiver usando. Agora, se você quiser fazer um pesponto aqui em cima, para dar um acabamento, você também pode fazer. Isso aqui não vai impedir. Isso aqui é só para prender o tecido no feltro. Novamente, o marrom escuro. Traz o tecido todo para frente. O rosé.
o fundo lilás. Venho novamente com o tecidinho verde. Vou prender, que eu não quero correr o risco de chegar no final e eu ter que desmanchar feltrinho mais tecido. E por último, eu vou colocar o fundo lilás, a tirinha que tem o fundo lilás, que o corpo dela, a parte de trás, foi feito no lilás. Novamente, direito com direito, não tem segredo, super fácil de fazer isso daqui. Para você que está iniciando agora, você pode fazer esse trabalho em patchwork e vai ficar bonito e você vai aperfeiçoando o seu trabalho. Aqui eu tenho a parte de trás da bolsa, que eu vou fazer a mesma costurinha. Eu vou colocar direito com direito e vou prender também. Esse, se você quiser fazer as costuras, você faz. Nessa daqui tem umas pequenas costuras aqui em cima das junções das tiras. Agora eu vou costurar todo mundo junto. O feltro ele tem 1,5 de largura. Eu só cortei a faixa que eu ia usar por 35 por 1,5. Vou trazer esse outro tecido que eu uni para cima do feltrinho. É uma peça bem grande que ela vai ficar. Então, como eu falei, se você quiser continuar com as costuras aqui, só marcar de 6 em 6 ou o tamanho da faixa de 5 em 5. Você vai marcar com a caneta que apaga ou com giz branco. Essa caneta ela apaga com calor ou com a temperatura do secador. Você passa a ferro, essa tinta sai. Ou então passa o secador de cabelo, que já resolve. Aqui eu vou cortar o excesso do feltro, eu não preciso mais desse feltrinho. Aqui também eu acerto, né, esse pedaço. E sempre que você vai cortar, às vezes a gente fala umas besteiras, né? Pra você, a gente quando inicia, a gente não sabe muita coisa, né, da costura. Mas o certo é a ponta da tesoura correr sobre a mesa. Assim você não vai picotar o seu tecido. Ou então a gente tá cortando, né, se distrai, a tesoura vem e pica o tecido. Aí põe todo o trabalho a perder. Então aqui você vai fazendo desse jeito, correndo com a ponta da tesoura na mesa. E vai fazer um corte certinho sem picotar o tecido. Posso também tirar aqui o excesso do feltro. E o corpo da bolsa está pronto. O que eu vou fazer agora é só colocar direito com direito e fechar novamente esse outro lado. Aqui eu fechei a lateral, né? Que ela só ficou com uma lateral. Agora eu vou colocar o fundo da bolsa. Vamos achar o meio. Eu tenho aqui o meio e tenho aqui o meio. Eu vou colocar agora o fundo e em seguida já vou mostrar como colocar essa alcinha. Ou você quer aprender primeiro a alça, que você aprende que o fundo você já sabe.
Mas nessa bolsa também, o fundo dela tem uma abertura. Como ela é uma bolsa assim para você usar, para ir qualquer lugar, na praia, na feira, você pode colocar um bolso embutido. E o bolso que eu coloquei é diferente do que a gente costuma colocar no dia a dia. É só no fundo da bolsa. Vou deixar aqui o corpinho reservado. E vamos fazer aqui o bolso, o fundo, a abertura que eu deixei para ser um esconderijo. Eu abri o fundo, fiz um piquezinho nas pontas, vou passar uma colinha e vou passar uma colinha também no zíper e vou deixar secando e vou continuar com a bolsa. Isso aqui eu vou dobrar para dentro para ficar mais fácil, facilitar. Se você tiver cola de tecido, você pode usar também qualquer cola, cola bastão, né? Só para grudar isso daqui. Aí eu vou passar também um pouquinho de cola no zíper. Pode ser cola bastão. Aqui no zíper já não funciona a cola para tecido. Esse zíper não é 100% algodão, a cola de tecido não gruda tão bem no zíper. Mas a cola bastão sim. Aí você vai encaixar esse zíper nessa abertura. Se você quiser fazer um forro para esse lado, você faz. Se não, ela vai ficar nesse lado aqui, em contato com o feltro. Então isso aqui é uma abertura no fundo da bolsa para servir de esconderijo, né? Você quer deixar suas coisas bem guardadinhas aqui nessa bolsa, você põe dentro desse zíper. Aí eu vou deixar ele secando e vou continuar com o corpo da bolsa. Aqui eu tenho aquele acabamento que eu mostrei bem no começo, que é para alça. Vou fazer o mesmo com o outro lado, ó. Eu fiz um pique no meio e encontrei os dois tecidinhos. Agora eu vou passar uma costurinha na pontinha dela. Eu já marquei aqui o meio onde eu vou colocar a alça. Eu vou deixar no avesso e vou pegar a minha alça. Se você tem a sua de acrílico, você vai fazer a mesma coisa. Se tem de madeira, também a mesma coisa, qualquer formato. Se quiser fazer alcinhas também, 3 alcinhas para pregar também vai ficar charmosa. Aqui eu tenho o pique, eu vou colocar com o pique do meio. Vou colocar um alfinete. Vou encontrar o tecido também de cima. Com o tecido da alça. Do outro lado a mesma coisa. E aqui eu tenho o meio. Tirar os alfinetes. Vou vestir. Vou passar esse tecidinho dentro da abertura. Coloquei os alfinetes. Agora eu vou costurar. Só encaixar ela aqui dentro da máquina e costurar. Vou desvirar só para você ver a alça colocada. Já tá ficando com cara de bolsa, né? Você tá perguntando, nossa, a Mariadna faz bolsas tão mais difíceis. Só que tem gente que tá começando agora e às vezes quer uma ideia, né? Isso aqui é uma ideia para quem tá começando ou para quem mora em regiões do Brasil que tenha bastante alças em madeira ou até mesmo em acrílico, né? Pode usar a ideia e montar as suas peças. Agora vamos para o fundo da bolsa para continuar com o forro.
A parte de trás, ela é menor, então eu não posso achar o meio por essa costura da lateral. Eu tenho que achar esse meio aqui. Eu já coloquei a alça, então a alça está certinha. Eu venho aqui e acho o meio do fundo. Então o ideal é fazer a alça primeiro. Se você for fazer essa bolsa com essas mesmas medidas, é você colocar primeiro a alça. Agora aqui eu já tenho o fundo já estruturado. Você marca o meio também, meio do outro lado. E faz. Também quem está começando tem a bolsa Sacola das Corujas. Essa bolsa é bem fácil. Esse aqui é o meu meio. O meio então não tá com o meio da costura da lateral. Senão vai ficar diferente, né, o fundo da bolsa. Agora eu vou arrumando esse tecidinho aqui, como ele está reto e o fundo está em curva, eu tenho que encaixar o corpo no fundo da bolsa. Agora é só levar na máquina e costurar em toda a volta. Costurei, agora é só desvirar o corpo da bolsa. Que ela está quase pronta. Agora vamos preparar o forro da bolsa. Que é bem fácil, o diferente é só essa abertura que você vai colocar na sua bolsa. Agora você vai fazer o seguinte, vai costurar direito com direito do tecido do forro. Você vai pespontar em toda a volta, prendendo o zíper no tecidinho do forro. Também vou marcar meio e meio. Vou colocar meio com meio, eu posso deixar tanto essa costura para trás como de lado. Vou deixar de ladinho e vou costurar em toda a volta, fechando o fundo. Em seguida eu vou vestir esse corpo na bolsa. E aí eu não vou precisar deixar a abertura para desvirar, porque eu já tenho a abertura do zíper. Então essa abertura serve para você desvirar a bolsa e serve também como esconderijo. Então esse aqui é o mesmo passo do fundo da bolsa. Vou costurar em toda a volta. Em seguida eu vou vestir esse corpo aqui dentro e vou costurar em toda a volta. Feito isso, é só desvirar. Que seria isso aqui. Eu desvirei o corpo da bolsa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o direito do corpo da bolsa com o direito do tecido de forro. Se eu desvirar o forro, eu fico toda perdida quando eu vou fazer isso daqui. As alças faz parte do corpo da bolsa, então ela também vem para dentro do tecidinho de forro pelo direito do forro, né? Então ela é também uma bolsa, vem aqui dentro, costuro em toda a volta e vou desvirar pela abertura do zíper que eu deixei aqui, como eu fiz na outra. Feito isso, é só fazer um pesponto em toda a volta. E a sua bolsa vai ficar assim, prontinha. Se você não tiver esses tecidos, você pode fazer com os tecidos que você tem.
na sua casa. Você pode desenvolver a bolsa que você quiser e usar as alças que você tem mais fácil para você executar o seu trabalho. Então é isso. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas. O endereço é Avenida dos Carinás 739 e o telefone é o 11 50 42 01 45. E se você mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho os projetos à venda no ateliê pelo site www.mariadna.com.br. É só você entrar e fazer as suas compras. Tenho também as bolsas em couro, que você também pode adquirir as bolsas em couro Mariadna. Então é isso. Estou te esperando. Um beijo.